noite, eu sou Júlia Alcântara e esse é o Mulheres em Pauta, um espaço para a gente debater temas importantes para as mulheres e também para a sociedade. Hoje a gente vai conversar sobre empoderamento feminino e para isso tenho duas convidadas muito importantes. Sejam bem-vindas, vereadora Malu Fernandes, boa noite. Boa noite, Júlia, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Para mim uma grande honra estar aqui ao lado de duas mulheres empoderadas para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso na nossa cidade. Seja bem-vinda, Fádua, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada, Malu, nossa sempre querida vereadora, já nasceu empoderada, tão jovem, já é vereadora. Obrigada, Júlia, e um abraço a todos que estão nos assistindo. Certo, vamos começar então falando um pouquinho sobre o tema, né? O que é o empoderamento feminino, como vocês enxergam? Bom, acredito que empoderamento feminino é justamente a mulher saber exatamente quem ela é, todo o seu potencial e poder utilizar disso para qualquer atuação que ela queira no mercado de trabalho, na sociedade, enfim, para que ela possa correr atrás dos seus sonhos, seus objetivos e não ter barreiras, por exemplo, como o machismo, para poder impedi-la para que ela possa crescer nesse lugar. Bom, eu acho interessante que hoje, participando do programa, nós temos gerações diferentes. Então, Malu, quero dizer o seguinte, que eu já comecei a trabalhar para a tua geração. Já empoderei um monte de mulheres da minha geração. Eu venho, inclusive, do mundo empresarial já há muito tempo. Minha mãe era uma grande empreendedora, era uma comerciante. Foi a primeira mulher, inclusive, a dirigir. Nós estamos falando isso dos anos 50, que nada era permitido para a mulher. Haja vista que a mulher ela pôde ter o seu cartão de crédito apenas em 1974. Então, empoderar é o que nós estamos fazendo hoje, ajudar a outra a crescer. Então, a geração de hoje que atua, as outras que vierem e que virão, nós estamos ajudando-as a se apoderar do sonho, ajudá-las a ter o seu espaço no mercado de trabalho, na sociedade e principalmente na política. Certo. E aí, lado ao empoderamento, temos também o empreendedorismo feminino. Como vocês enxergam as dificuldades para as mulheres? Bom, as dificuldades, elas são sim menores do que até algum tempo atrás. O que eu quero dizer algum tempo atrás? Quando se fala em empreendedorismo, no Brasil, a palavra ela passou a ser usada nos anos 2000. Em 1999, em 2000, foi quando começou-se a falar em empreendedorismo. Apesar de que o tema ele é antigo, há 800 anos, Malu, já se falava a palavra entrepreneur, que vem do francês, que é empreender, né? Mas para nós foi usada há muito pouco tempo. Bom, a mulher, nos anos 50, ela se viu obrigada, ela, aliás, só podia trabalhar. O papel da mulher dos anos 50, dos anos 60, era de ser a dona do lar. Bom, aí na guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Europa, obviamente, que passou por guerra, os Estados Unidos, a mulher começou a ter um papel importante que é trabalhar, porque o marido ia para a guerra, a mulher ela tinha que trabalhar para realmente ajudar no sustento. E aí foi o começo de muitas coisas. Bom, aí transcorrendo aqui para o Brasil, nos anos 2000, foi quando se começou realmente a falar em empreendedorismo. Por quê? Com a abertura do mercado, desde a época do Collor, muitas empresas que vieram para o Brasil, né? Na época se falava, inclusive, um termo cunhado pelo Collor, que era o de nossos automóveis, mais ou menos os automóveis eram carroças. Aí depois ele abriu o mercado, muitas empresas vieram para o Brasil, a mulher começou a ter oportunidade de trabalhar. Mas as dificuldades ainda hoje são a dupla ou tripla jornada, isso ainda é um grande problema, porque a mulher ela tem que realmente cuidar do seu filho, por mais que os homens hoje atuam. As políticas, falta de políticas públicas, né, Malu, para as mulheres ainda. Então, muitas empresas, quando falo em empresas, não são as grandes indústrias, porque as indústrias são obrigadas a ter creche. Acima de determinado número, eu não lembro se são 50 funcionários ou 100 funcionários, é obrigado a ter creche. Mas um grande número de empresas no Brasil, elas não são as micro e pequenas empresas que não têm condições de ter creche. Então, a mulher fica dividida em trabalhar e em ter que cuidar do seu filho, por isso que ela hoje atua em empresas, quando ela abre o seu negócio, ela abre empresas pequenas para poder voltar mais cedo para casa e trabalhar. Então, são poucas as mulheres ainda que empreendem na área da indústria, que ela pode ficar quase que 24 horas fora de casa. Então, as dificuldades aí, resumindo, é que
precisamos de políticas para as mulheres, mas quando eu digo de políticas, é que as facilita o dia a dia, né? Facilitar o dia a dia. Não, por exemplo, que aí vai se criar celeuma, mas eu sou muito contra, olha, as mulheres vão ficar 6 meses longe do trabalho, agora vão ficar 8 meses, há 1 ano. Não, infelizmente ainda não é um país europeu como a Finlândia, a Finlândia e alguns outros países, a Suíça, que você tenha esse distanciamento. Mas a gente precisa de ações no dia a dia. Crédito é uma coisa muito importante, que, pasme, os bancos não dão empréstimo para as mulheres. Até hoje. Até hoje. Por mais que nós falemos, olha, empréstimo para as mulheres, porque ainda é, sim, um preconceito machista agora não sei se no banco tem homem e mulher, mas infelizmente isso ainda é uma das barreiras. E são coisas práticas, né? Você, com certeza, vê essa realidade frente à associação, sim, vê de perto. Sim, sim. Então, e aí, olha, Malu, é uma boa ideia. Vamos começar a pegar empréstimo melhor. O que a gente precisa pleitear junto aos bancos para que essas mulheres possam tomar crédito, né? Ter credibilidade. Porque os bancos hoje emprestam até 10 mil reais. E muitos empreendedores precisam de valores acima de 10 mil reais. Então, elas têm que deixar um carro consignado, tem que pedir um fiador. E eu conheço situações que exigem que um marido, ou um parceiro, ou um homem assine um empréstimo. Não dá, né? Sim. Olha, uma coisa bem interessante que eu acabo pensando também, para além dessas barreiras externas, né, que é a questão do crédito, a questão de políticas públicas, eu vejo também que hoje a gente precisa construir um processo, eu acho que esse papel é muito fundamental que a gente está tendo hoje, de desconstruir algumas barreiras internas que as meninas e as mulheres têm. Eu vou falar mais do campo das meninas, das jovens, né, porque de certa forma estão um pouco mais conectadas com ela, e não faz tanto tempo que eu saí do ensino médio. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu tinha entre 15 e 16 anos, eu era muito insegura. Então, eu não acreditava que eu poderia, por exemplo, estar num cargo de liderança, eu não via isso como possível. E hoje, muitas vezes, as mulheres faltam essa segurança de acreditar que elas também podem assumir esse tipo de posicionamento. Então, eu acredito que uma das questões que a gente precisa também desenvolver é justamente essa fortaleza, essa autoconfiança nas mulheres, de que elas têm muitas habilidades que elas já praticam todos os dias, né, na rotina delas, e que elas também podem fazer isso para a questão do mercado de trabalho, para a questão do empreendedorismo. Então, uma coisa que eu acho que faz total sentido a gente poder contar histórias. Então, a Fádua tem uma história muito inspiradora, várias mulheres da Associação Comercial aqui de Mogi, dos conselhos e dos movimentos, esse movimento de você contar histórias, mostrar como a gente superou algumas inseguranças, algumas incertezas conosco mesmos, a gente consegue também despertar em outras meninas essa autoconfiança e coragem para que elas possam ir e realmente ir para cima, empreender, construir negócios e beneficiar toda a sua família. Sim, Fádua, como você viu essa possibilidade, né? Começou tão nova no empreendedorismo, quando você falou, eu sou capaz. Olha, na verdade, é até uma história, não foi exatamente assim. Eu venho de uma família libanesa, tradicional, meu pai hoje é falecido, mas hoje ele teria 97, 98 anos, enfim. E eu fui criada para o casamento, fui criada para casar, bom partido, aquela história toda, enfim. Mas tinha que estudar, isso meus pais, pai e mãe, sempre fizeram questão. Eu falo 5 idiomas, morei no exterior várias vezes, enfim. Mas pela minha mãe, por uma imigrante, né? Meu pai já veio para o Brasil, ele tinha já os seus negócios, começou com armazém, depois supermercado, aí casou, minha mãe veio para o Brasil e ela era a cabeça que minha mãe escrevia ali em francês. E o meu pai em árabe, o árabe é bem diferente do português. Então, pela similaridade com a língua francesa, minha mãe ela teve mais facilidade para se comunicar. Enfim, então ela ela escrevia melhor o português, falava melhor o português. Meu pai, eu lembro que ele fez o Mobral. Eu com muito orgulho fui com meu pai, acho que era Mobral, se não me engano, que era ensinar os adultos a ler e escrever, né? E hoje é o EJA. E aí meu pai falou, bom, mas ele gostava que eu ficasse lá no comércio. Falou, então você fica no caixa, fica olhando os empregados. E aí eu falei, meu Deus, que delícia, aquele movimento de clientes lá no supermercado, né? Armazém, depois supermercado. E só que depois eu falei, bom, mas pera um pouquinho, calma, agora... para que, pai, agora eu quero ter a minha escola, eu quero ter a minha escola de idiomas, né?
não, bobagem, para que você vai abrir um negócio? Não, pai, eu quero. Resumindo, aí eu abri minha escola, eu fui a primeira, eu tive a unidade da UISA, trouxe para toda a região, né? Eu, na época, em 1994, tinha mais de 1.500 alunos, porque o inglês, eram pouquíssimas escolas de idiomas em Mogi. Mas, enfim, e aí foi indo, eu recebi um convite do então presidente da Associação Comercial, Silva, para fazer parte do primeiro Conselho Empresarial Feminino do Estado de São Paulo. Então, Mogi das Cruzes é pioneiro nesse sentido. E aí eu entrei como diretora, depois passei a presidente do Conselho, de Mogi fui para São Paulo, federação, hoje nós estamos no Conselho Nacional. Agora, de repente você se vê no meio disso tudo e tem que mostrar serviço. E eu tinha que, eu e muitas mulheres, mostrar o dobro das outras, porque nos cobram, você tem que ter sucesso, você tem que dar certo. Nós éramos boicotadas, desculpe aí se algum diretor ou presidente está nos ouvindo, mas tivemos um monte de boicote, sim, deixa essas mulheres na reunião delas e nós vamos decidir. Opa, e ao pouco nós fomos tomando espaço, participávamos de outras reuniões e hoje eu cheguei a ser presidente, hoje eu sou presidente da Associação Comercial com muito orgulho e hoje, Malu e Júlia, até então, das gestões anteriores, a média de mulheres, de diretoras, entre os 52 e 54 diretoras, é uma média de 5%, 10%. Hoje nós somos metade, 50% de mulheres diretoras que têm voz ativa, voz de decisão, que elas votam, que elas decidem. Então, assim, cada uma de nós, a gente falou de empoderamento, então eu tive que fazer a minha parte, preparando a casa para aquelas outras que virão, né? Que é a geração da Malu. Olha, a Malu saiu do ensino médio há pouco tempo, é uma liderança, isso é algo, até um case de sucesso, né, Malu? Porque dificilmente as pessoas saem do ensino médio, vai para a vereança, não, você tem que trabalhar depois de 20 anos para chegar a um cargo maior, não. E quem sabe, se nós não tenhamos aí uma presidente mulher, não se sabe, né? Enfim, nós temos uma candidata a presidente. Mas vamos lá, eu acho que nós temos, Júlia, que cada uma de nós fazer a nossa parte, trazer a outra pela mão e dizer, olha, venha crescer junto. Exatamente. Sim. E com certeza, ver essas mulheres na liderança, como vocês estão assumindo cargos de liderança, inspira outras mulheres. Porque até hoje, né, 2022, em sua maioria, os cenários são compostos por homens, né, em sua maioria. Como vocês enxergam a importância da representatividade de mulheres em cargos altos, né? Não só em todos os lugares. Isso é com a Malu. Júlia, é extremamente importante. Tem uma pesquisa que ela foi feita na Europa, né? Estudou alguns cases e acho que ela fez se não me engano, foram 10 anos de análise. Então, né, nesses 10 anos, eles pontuaram que quando mulheres ocuparam cargos de liderança nos governos municipais, estaduais e afins, isso fez com que trouxesse um resultado muito positivo para o país de fazer com que as mulheres e as meninas sonhassem em ocupar outras atividades que não só as atividades domésticas, que também são muito importantes, né? Mas, então, é uma pesquisa verídica que mostra isso de fato. E quando uma mulher escuta de uma outra mulher que passou diversos desafios, que tem realmente as mesmas inseguranças, por exemplo, que ela, isso realmente inspira, né? E realmente mostra que é possível uma trajetória dessa. Hoje a gente tem um cenário muito triste na nossa cidade, né? Porque de 23 vereadores nós só temos 3 mulheres e também nós só somos 15% do Congresso Nacional. Ainda temos um grande caminho pela frente. E uma coisa que eu acho fundamental para que a gente possa também ajudar essas meninas e mostrar para elas que esse caminho é possível, além da inspiração, é a educação. Formar as mulheres para que elas também possam ter esse embasamento e construir essa autoridade nesse espaço, né? Então, vou falar assim da minha parte política, né? A gente tem hoje uma legislação que fala que 30% das candidaturas dos partidos precisam ser candidaturas femininas. Mas, ao mesmo tempo que é uma conquista, essa legislação, a gente precisa trazer para a formação dos partidos essa mentalidade de capacitar essas mulheres, para que elas possam, no dia a dia, saber como construir suas campanhas. Não adianta a gente abrir esse espaço, mas não mostrar o como tem que ser feito isso. Então, isso eu falo tanto para o espaço da política, quanto para o espaço do empreendedorismo, como para outros espaços, né? A gente precisa dessa formação qualificada, entendendo a realidade que a mulher vive de duas jornadas, né, da dupla jornadas e afins, para que isso possa realmente trazer um resultado viável para o nosso país. Então, talvez falte orientação
É como você falou da sua cultura, mas em várias outras culturas também está muito enraizado da mulher ser para casar, da mulher ficar em casa. Falta possibilidades? Eu concordo com a Malu. Eu acho que nós precisamos primeiro entender, tem uma série de paradigmas do brasileiro, não é só da mulher. Por exemplo, mulher não entra na política, mulher não gosta da política. E no dia a dia, nós ouvimos sempre, não só a mulher, mas o homem também diz, aí não fala de política que eu não gosto. Só que você tem que entender que a partir do momento que eu pleitei uma vaga na escola para o meu filho, para o meu sobrinho, para o neto, isso é política. Quando eu voto numa vereadora, estou exercendo política. Então, é muito importante as pessoas dizerem, olha, tem que gostar de política, tem que entender, tem que se tomar o espaço do poder. Nós temos que tomar nosso espaço de poder na política, no empreendedorismo, na área financeira, enfim. Então, falta assim, formação, capacitação, mas estava falando agora de treinamento, já fico, vamos aqui falando já no ar, né? Por que nós não trazemos para Mogi um curso de capacitação de política apartidária? Como é que chama aquele grupo dos 300? Você faz parte? Porque Júlia, tem um curso que ensina tudo sobre política, independente de partido. A gente poderia pensar, às vezes, para a região, para Mogi das Cruzes, para que a mulher entenda o que é a política, como é feita a votação, até quando é janela partidária. Enfim, eu acho que, de repente, mas, Júlia, respondendo a pergunta, eu acho que falta, assim, falta formação, falta capacitação, entendimento do que é cidadania. Enfim, para tudo isso, aqui é o meu lado professora. Eu acho que as pessoas têm que se informar, têm que ler, têm que estudar, ler um jornal, ler revistas, livros e informação. Hoje é a nossa moeda de troca. Sim, é a partir desse conhecimento, né, a partir do que a gente entende algo, que a gente pode ocupar e se apropriar, certo? E falando do empreendedorismo, como é o perfil da mulher empreendedora? É ali uma mulher que empreende por necessidade, por vontade? Muitas começaram, uma grande maioria começou e começa por necessidade. Por conta da Covid, houve um aumento de mulheres que empreenderam por necessidade. O que isso não é bom. Por quê? Abriu-se o CNPJ, eu passei a vender meus bolos, doces, e eu preciso de um CNPJ. O CNPJ, abriu-se uma empresa que chama-se microempreendedor individual. O que é microempreendedor individual? É uma modalidade onde se tem o faturamento, era 6 mil, acho que agora passou para 12 mil. Houve uma mudança há muito pouco tempo. Então, mas muitas pessoas compram dessas do SER mediante nota fiscal. Na instituição comercial, a gente não compra um alfinete se não tiver nota fiscal. Então, elas passam a abrir nota fiscal para poder oferecer os seus produtos. E também, porque quem é microempreendedor dá um direito à previdência privada, ele paga um X no mês, que é o DAS, e com esse valor você tem tem todos os mesmos direitos de um CLT. Bom, então é realmente por necessidade. Mas o que acontece? A pessoa, ela acaba no dia a dia trabalhando tanto, tendo tempo que ela não se aprimora, não estuda, não participa de reuniões, não participa de um workshop, ela não tenta entender como evoluir. O que acontece? Lá na frente não dá certo. Então, a vida de quem, não digo na sua totalidade, né, mas a grande maioria acaba perecendo. E de acordo com pesquisas, as empresas, elas quebram no seu primeiro ano. Então, aumentou-se o número de pessoas que abriram por necessidade. E existe o lado da moeda. Outro lado da moeda é que aqueles que abriram por necessidade, de repente foi se aprimorando, abriu as mentes, foi atrás de informações, foi atrás de ser, inclusive, uma das características da associação comercial, essa questão do associativismo. Quando eu participo de um grupo onde as pessoas têm a mesma linguagem, isso facilita o crescimento do empreendedor. Né? Mas eu espero que esses que abriram por necessidade possam haver nisso uma oportunidade. Sim, e isso é muito positivo, né? Mesmo os que foram por necessidade e não estão dando muito certo, se aprimorar para o sucesso, porque isso influencia diretamente na nossa sociedade. Com certeza. Mulheres empreendedoras estão ligadas ao fato da liberdade financeira, que a gente sabe que é um fator muito importante para a vida da mulher. As políticas públicas vão acompanhando isso também, vereadora? Precisam acompanhar, né?
Eu acredito que uma das coisas que ela falou, né, de questão de CNPJ, né, de fazer meio que essa também prestação de contas aí de tudo que vai ser comprado, é uma coisa também que ela precisa aprender como que funciona tecnicamente. Então, o governo, além de possibilitar isso, né, que seja aberta com maior facilidade, menos burocracia, que eu acho que é um dos principais problemas hoje no Brasil, é o raio da burocracia, é também mostrar esse passo a passo de como é possível ela se manter e aí até fazer uma questão de projeção para que isso possa, quem sabe, aumentar, né? Não ficar só no meio, mas se tornar, de certa forma, outro porte de empresas. Então, eu acredito que o papel do governo vem muito nesse sentido, né? A gente tem alguns cursos hoje pela Prefeitura, até em parceria com o Sebrae, então super recomendo que as mulheres procurem e são cursos totalmente gratuitos. Então, é possível fazer essa capacitação, se aprimorar. Vamos passar por várias barreiras, porque empreender é passar por as dificuldades, né? Infelizmente. E Malu, um dos grandes problemas, vamos lá, você quanto vereadora, vamos levantar essa bandeira municipal, depois para o Estado, são os impostos, porque aí a gente cresce. Então, meu faturamento hoje é de 12 mil. As minhas amigas vão comprar de mim, vão indicar e ajuda. As mulheres têm uma coisa de bom, uma ajuda a outra. Eu indico o cabeleireiro, eu indico a loja de calçados, eu indico a manicure, e a moça vai crescendo, vai crescendo. Só que chega um momento que crescer passa a não ser interessante para o empresário, porque os impostos aumentam. Haja vista, a minha empresa, anos atrás, ela começou com 6%, hoje a gente paga 17%. Aí, porque eu ainda sou EPP, eu não quero, então eu não tenho medo de ser grande, porque quando eu for grande, eu vou pagar mais imposto do que realmente tenho um faturamento alto. Então, esse é um dos problemas do país. Isso sempre foi, é o empresário ter medo de crescer por conta dos impostos. E é muito ruim, né? Porque, de certa forma, essa cultura e essa metodologia que a gente tem hoje de governo limita o sonho das pessoas. Sim. Traz, na verdade, barreiras ao invés de quebrar essas barreiras e construir essas oportunidades. Sem falar na geração de emprego, porque quando eu cresço, eu contrato mais. Né? E também existe outro lado. Puxa, eu quebrei, ai, Deus me livre, quebrei, não deu problema, mando todo mundo embora. Na Júlia e Malu, eu já tive oportunidade de conversar com você ano passado, quando ela foi me visitar na seção comercial. A minha área, por exemplo, na área de educação, eu presto serviço também para o poder público. Quando começou a quarentena, né, a questão da Covid-19, a quarentena por conta da Covid, nós, em Mogi das Cruzes, eu tinha uma média de 90 colaboradores, porque nós prestávamos serviço para o tempo integral da prefeitura. As aulas cessaram, os alunos passaram a ter aulas online, apenas do curso regular, e eu consegui aguentar a situação por 7, 8 meses, paguei os colaboradores, depois não consegui mais. Resumindo, só da minha empresa, 90, quase 100 pessoas, contando a parte administrativa, 100 pessoas que tiveram que se virar, que tiveram que buscar outras formas. Muitos da área de música, de dança, de teatro, que foi justamente o segmento, quer dizer, além de não conseguirem dar as aulas através da minha empresa, também não conseguiram ir final de semana num barzinho para tocar uma música, fazer apresentação no teatro. Então, o que acontece? Uma pequena empresa não se dá bem, quantas pessoas diretas ficam desempregadas, indiretamente se multiplica por 3, normalmente 270 pessoas, né? Que deixam de comprar numa pequena loja, digamos, uma mercearia. O dono da mercearia, por sua vez, se não entra dinheiro, ele tira o filho da escola de inglês, tira o filho da academia. Aí o dono da academia, por sua vez, dispensa o funcionário. E aí é uma bola de neve. Então, para que todos entendam que isso é política, né, Manu? Isso é fazer política e que o quão importante que o comércio é para uma cidade, para um estado, para um país. Sim, desde da pequena atitude, né, até as maiores empresas. E a gente fazendo esse recorte para a mulher, a jornada dupla é mais um problema também? Com certeza, né, Malu? Com certeza, porque ela fica desgastada e às vezes ela, inclusive, tem problemas familiares porque ela não consegue dar tempo para o filho, então ela sai da loja, eu estou falando da comerciante, né? Sim. Que sai de uma loja, a dona do negócio ou quem trabalha, vamos os dois lados, que ainda tem que cuidar assim, do seu filho, que tem filho pequeno, ou que é adolescente, ou que seja adulto, ela tem que dar atenção, tem um marido, ou que tem a casa, que faz o supermercado, tem as contas da casa, que tem a si próprio. E isso é ocasiona o que nós chamamos hoje, agora é chique, né? Tudo inventa-se o nome, já existia há muito tempo, mas é o
burnout, que já existia a palavra há muito tempo, mas agora todos referem, que é nada mais é do que você explodir, que é o estresse exacerbado. E isso acontece nos casos de quem sofre, inclusive depressão ou estresse, a norma maior são das mulheres, pela sobrecarga de trabalho. Eu vejo, Fada, que um pouco da raiz disso também, né, desse sobrecarga da mulher, é muito aquela cultura que a gente prega de que mulher sabe fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falo que nem tudo que você faz ao mesmo tempo. Admiro muito quem sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas, querendo ou não, a gente colocou esse estigma, né, que a mulher consegue, ela dá conta de tudo, mas no final das contas, será que ela está dando conta de tudo mesmo? Será que ela está se cuidando? Sim. Isso é muito importante fazer essa reflexão. Então, eu vejo que a dupla jornada, ela se torna um problema quando a gente tem esse tipo de mentalidade. E como que a gente acaba com essa situação? Quando a gente traz uma cultura de colaboração dentro da casa, né? Entre os homens, entre as mulheres, porque a família, ela não é só da mulher, né? Ela também é do homem. Então, precisa ter esse sentimento, esse viés de colaboração para não sobrecarregar somente as mulheres. E a gente entender que descanso também é uma atividade para as mulheres. Sim. Que horas que ela vai descansar? Eu ainda não tenho filhos, mas olha só, eu não tenho filhos, mas esse horário que eu iria dedicar para filho, eu dedico ao trabalho. Amo trabalhar. Eu sou senhor Carroll. Amo, estou o tempo todo. Eu gosto do que eu faço, gosto de... Não estou mais dando aula, mas eu faço ainda as palestras, né? E isso é muito legal. Mas mesmo assim, é o que você disse, que hora que a gente vai descansar? Não dá. Mas faz parte. Eu acho que nós temos que aprender a determinar metas. X horas. Aliás, né, um pouco aí de consultoria. X horas para o trabalho, X horas para você, durante o período, você sair daquele mundo agora eu tenho cabeleireiro, agora eu tenho que trabalhar, agora eu vou almoçar, agora eu passo. Tira um tempo para você, para respirar, são 5 minutos e isso ajuda no nosso dia a dia. Faz diferença. Faz diferença. E Malu, você falou, né, que está bem conectada com as jovens, a gente vê o seu trabalho voltado também para os jovens. As meninas estão com pensamentos diferentes, elas querem ser protagonistas, elas olham diferente já para o empreendedorismo? Sim, com certeza. Isso é muito evidente até nas visitas que eu faço, né, nas escolas. A gente antes perguntava, né, o que as meninas queriam fazer e sempre havia uma timidez. Hoje eu vejo as meninas muito mais ousadas, até às vezes mais do que os homens, né? Eu fiz uma pergunta uma vez para uma sala de 9º ano, né? Então são mais novinhos. E eu falei assim, quem se considera uma líder ou um líder? Né? A gente estava falando sobre liderança para todo o público. E só as meninas levantaram a mão, né? Então as meninas falaram assim, só as meninas que mandam aqui e tudo mais. Então a gente percebe uma mudança mesmo de cultura e eu acredito que quanto mais mulheres ocuparem esse espaço, trazerem essa inspiração para as meninas, isso vai se transformando ao longo do tempo, né? Então é muito bacana ver isso e é uma coisa que a gente sempre ressalta. Não é para que esse desejo de ser mais ou menos do que um sexo, um gênero, enfim. Mas é uma questão de colaboração e cada um também conseguir ganhar seu espaço. Com certeza. E Fadwa, um recado para as empreendedoras, você vê a diferença também ao passar desses anos? Sim, eu vejo essa diferença e tem uma surpresa muito positiva, que aquelas de 50 a mais, 60 a mais, que casaram, que ouviram os pais, né? Eu não ouvi meu pai, mas que casaram, que foi adiante, elas hoje estão com os filhos criados, são avós e querem trabalhar. Tanto é que nós vamos lançar um programa na Associação Comercial, que é o Empreender 50 a mais. Que legal. Né? Para trazer essa mulher ou de volta para o mercado ou para que ela tenha o seu próprio negócio. Porque muitas delas, algumas ainda pleiteiam a independência financeira, como você citou agora há pouco, mas muitas querem estar em sociedade, prazer, estar junto, né, com a outra, quer ser vista. Então, nós vamos resgatar essa questão da autoestima dos 50 a mais. Muito importante. Então, já em primeira mão, né? Exatamente. Essa novidade para quem está nos assistindo já está sabendo desse programa. Quero agradecer a presença de vocês. Esse bate-papo foi super legal, passou super rápido. Muitos assuntos importantes para a gente conversar mais para frente também. Muito obrigada, Júlia. Fico feliz de estar aqui nesse bate-papo com essas mulheres inspiradoras e espero que isso possa ter contribuído para você que está nos assistindo. Fadwa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Júlia. Obrigada, Malu. Vocês que estão nos assistindo. Assista o programa porque é bárbaro. Já cheguei um pouco antes, eu estava conversando com as meninas. Ótimo, parabéns pelo programa, sucesso sempre. E você vem empreender. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.